O Arena começa com um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais. É um vídeo que mostra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de comprar um habeas corpus. Segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo, o ex-juiz da Lava Jato estava em uma festa junina no momento da declaração. Vamos assistir a um trecho. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... A CNN procurou o senador Sérgio Moro, que afirmou que a fala foi retirada de contexto, tanto que foi divulgado só um fragmento e não contém nenhuma acusação contra ninguém. Já o ministro Gilmar Mendes disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Muito bem, começa o debate. Joel, você acompanhou aí essa repercussão nas redes sociais. Outro dia a gente falou de uma declaração do Flávio Dino. Eu levantei a bola para você perguntando até que ponto está claro que é uma piada, que é uma brincadeira e é adequado, não é adequado. É um senador da República, obviamente. Qual é a sua avaliação? Bom, era uma festa junina, né? De quando é essa festa? Enfim, ou é de agora? Parece ser de dias atrás. Dias atrás, enfim, uma festa junina fora de época, então. Não é adequado para um senador, mas evidentemente é uma brincadeira. Evidentemente não está fazendo nenhuma acusação real ali ao Gilmar Mendes, não tem muito menos acusação de crime, e coloca, o que é bastante claro, a oposição na visão dos dois, né? O que o Moro sempre representou? O combate à corrupção, a busca dos corruptos, o fim da impunidade, com todas as críticas que se possa fazer, mas representou isso e, em alguma medida, acredito eu, tentou levar adiante isso. O Gilmar Mendes, pelo menos de uns anos para cá, é um dos bastiões do garantismo jurídico no Supremo Tribunal Federal, né? Responsável, portanto, por diversas dos votos que geraram decisões que livraram possíveis corruptos de punições, que anularam processos, que tiraram da prisão muitas pessoas corruptos ou possíveis corruptos que estavam presos. Enfim, são dois valores antagônicos. Entendo sim a oposição do Sérgio Moro, mas ele já como senador, sinceramente, acho que poderia se preservar um pouquinho mais. Janaína, qual é a sua avaliação? Se era uma festa junina, acho que o senador tinha tomado um quentão a mais ali. Me pareceu uma piada infeliz, né? Uma brincadeira infeliz. Realmente não teve nenhuma imputação de um fato objetivo ou até algum tipo de ilação que o ministro lançaria a mão dessas práticas. Então, eu não vejo nenhuma relevância penal ali. Obviamente, ele fica exposto, né? É algo desconfortável. Mas eu gostaria de fazer uma ponderação relativamente à fala do colega Joel, quando menciona, né, que o ministro Gilmar seria bastião do garantismo. Eu também me considero uma garantista, né? Uma pessoa que defende, por exemplo, que ninguém pode ser punido fora do que a lei prevê, de maneira para além, né, do que a lei prevê, que todos tenham garantia à defesa ao contraditório, a recurso, a uma decisão motivada. Então, o garantismo, que infelizmente tem tomado aí uma aura ruim, é algo bom, é algo conforme com a Constituição, conforme com a democracia. O que tem acontecido é que vem sendo apresentado como garantismo um excesso de preciosismo. Algo que está elevando a forma acima do conteúdo. Então, investigações inteiras anuladas, jogadas no lixo, por questiúnculas. Porque quando você tem uma alegação, por exemplo, de que uma prova foi plantada, né, nem é um termo técnico, ou que foi forjada, que alguém foi constrangido para dar um depoimento ou foi pago, anular uma operação inteira, eu sou defensora, que tem a ver com justiça, com injustiça. Agora, por exemplo, é apreendido um montante de dinheiro, né, da ordem de 52 milhões dentro de um apartamento. O dinheiro era falso? Né? A foto foi uma montagem? Não, ninguém negou o dinheiro. Não, mas vai anular porque teria que ter tido um dia a mais. Desculpa, com todo respeito, e aqui não é nenhuma briga aqui, eu estou tentando esclarecer que isso não é garantismo, entendeu? Isso não é garantismo, isso é utilizar algo correto para justificar o injustificável.
O que você está falando é o que eu já chamei em artigo de ideologia da conveniência. Quer dizer, você tem teorias acadêmicas que são absolutamente legítimas, você tem posturas jurídicas, filosóficas, etc. Eu não estou falando só sobre direito, né? Muitas vezes a gente vê os políticos, a gente vê as autoridades públicas usando certas teorias acadêmicas para legitimar o que muitas vezes tem interesse político, tem complacência, tem outras rivalidades. Quer dizer, há uma expansão daquele conceito original para muitas vezes camuflar outros fins. E é com isso que se preocupa, não é com o conceito original. Diga, João. Tem as duas coisas, Felipe. Tem a coisa de camuflar outros fins, mas daí a gente já está entrando num terreno mais difícil. Claro, e aí né? tem que analisar caso a caso. Eu estou falando da maneira geral. Mas eu estou dizendo, mesmo abstraindo de possíveis outros fins, o que eu estou chamando de garantismo, mas acho que é um termo que está mais ou menos sendo usado assim muitas vezes, é o elevar de toda e qualquer tecnicalidade, por menor que seja, como possível motivo para se anular completamente um julgamento, uma investigação, levar tudo para estaca zero. Um exemplo flagrante disso, que todo mundo vai lembrar, foi a discussão sobre o fórum correto do julgamento do Lula, né? Que já tinha tido uma decisão referendada pelo STJ e daí para uma argumentação ali muda-se para outra e anula tudo, sabe? Então, quer dizer, elevar certas discussões, e vamos ser sinceros... 5 anos depois. 5 anos depois, e vamos ser sinceros, se for em Curitiba, ok, é Curitiba, julgue-se lá. Se era Brasília, perfeito, podia ter sido Brasília, julgasse-se lá também. Mas anos depois, mudar por uma discussão técnica que já tinha tido o seu momento, fica, assim, acaba sendo a porta da impunidade para muita gente. Não estou falando especificamente do Lula, porque coisas similares ocorrem em muitos processos. No Brasil, se você pode pagar um bom advogado, como nada é perfeito, muito menos nenhum processo, nenhum julgamento também vai ser totalmente perfeito, alguma coisinha, algum probleminha você acha. E se o juiz quiser, se o juiz for garantista nesse sentido, que eu considero um sentido ruim, ele vai... É como se, assim, você ter sido alvo de tortura num processo. Nossa, aí realmente motivo real, tem que anular. Tem uma prova plantada, motivo real. Agora, pegar isso e tratar como se fosse equivalente, a ordem dos depoimentos foi errada. Vamos anular tudo. Um certo prazo da investigação não foi cumprido. Vamos anular tudo. E são coisas equivalentes. E às vezes você citou um caso, por exemplo, de criação de uma regra. É uma criação de uma regra e essa criação é aplicada para trás em todos os processos. Quer dizer, aquilo não existia. Se aquilo fosse feito de uma outra maneira, de repente teria caído também. Então, a ordem das alegações finais era uma regra que não existia, que foi criada e aplicada em todos os processos para trás. E há, evidentemente, sem entrar no mérito de qualquer acusação de caso específico, o que há muita... Já até perdi o pai. Vou chamar aqui a Marina para voltar para o tema, que é a declaração do Sérgio Moro, senador, ali, naquilo que parece ser uma festa junina. O que você achou enquanto eu me lembro aqui do raciocínio? Bom, foi uma frase infeliz, mas eu acho que ali fica claro que um pouco retirada de contexto, né? A declaração tem poucos segundos, claramente ele está num ambiente descontraído, fazendo uma brincadeira, você não sabe o que veio antes, o que veio depois, então é muito difícil julgar a partir disso. O que a gente sabe é que a grande verdade é que a justiça no Brasil sofreu uma desmoralização pelo fato que está acontecendo, né? O juiz Moro esteve à frente ali do processo da Lava Jato, o que a gente vê hoje é que quem está preso ainda, né, apesar da gente ter descoberto aí bilhões em corrupção, dinheiro que foi devolvido, né, fruto de corrupção, então, e outras coisas. Por exemplo, há pouco tiveram denúncias muito graves contra um ministro do Supremo, né, o ministro Dias Toffoli, que foi simplesmente engavetada pelo próprio Supremo, né? Houve uma paralisação de qualquer tipo de investigação pelo próprio Supremo. Imagina se, por exemplo, vamos supor que se o Lula decidisse que um processo contra ele não poderia correr porque ele acha que não deveria. Então, a gente está com um problema, eu acho que grave dentro do nosso judiciário. Tem vários aspectos aí, independente do contexto em que aquilo ali foi feito. De fato, o STF tem se transformado numa fábrica de habeas corpus. É uma realidade, é uma realidade. É só pegar quantos julgamentos eles fizeram e quantos foram, de fato, né, habeas corpus que foram concedidos. E a gente sabe também que é isso. Hoje, quem consegue contratar uma boa defesa no Brasil não vai preso, né? Não fica preso. Pode até ir preso, mas depois consegue se livrar. Então, eu acho que é uma frase infeliz, retirada de contexto, mas eu acho que ela traz em si, como o Joel falou, como a Janaína falou,
pano de fundo que a gente tem que refletir no Brasil, que é essa questão, sim, da corrupção, do foro privilegiado e de um Supremo que tem sido desmoralizado, assim como a justiça no Brasil, né? O que eu ia falar, que eu acabei esquecendo que eu fui fazer um parêntese, é que muitas vezes as questões processuais que estão sendo colocadas aqui pela Janaína, pelo Joel, essas questões de formalismo, ou eventualmente até episódios considerados mais graves, etc., muitas vezes no debate público, eles fazem com que, e claro que com toda uma mobilização política, que muita gente esqueça que aquilo aconteceu a partir de determinado momento durante o processo e que os fatos que resultaram no processo, eles vieram antes. E muitos deles, eles existiram independentemente do resultado do processo. E não dá para apagar tudo aquilo que existiu, que foi descoberto pelo Ministério Público, e que ficou comprovado por documentos, que foi trazido à tona pela imprensa, pelo jornalismo, seja em relação a qualquer tipo de político, seja em relação, você citou bilhões de reais, tem imóveis, a Janaína citou as malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, no caso específico, mais de 50 milhões num bunker, num apartamento em Salvador. Quer dizer, tem muita coisa que não foi, obviamente, inventada. Mas a partir de questões processuais, você faz parecer que tudo foi uma grande mentira, toda uma grande fabricação. Mas isso é o pano de fundo, eu volto para o episódio específico. Boris, você tem, obviamente, uma rixa que já aparece há muito tempo entre Gilmar Mendes e Sérgio Moro. Gilmar Mendes, sempre que dá entrevista, ele acaba atacando a Lava Jato, falando do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, fez isso há poucos dias, inclusive. E aí aparece o Sérgio Moro, ele foi questionado ali sobre alguma coisa de suborno, num tom de brincadeira, e acabou dando essa resposta. O que você comenta? Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Felipe, eu acho que é uma brincadeira. Eu ainda tenho o restante, né? A brincadeira ainda foi tirada do contexto. Eu acho que o Sérgio Moro é um alvo, especialmente do PT, dos petistas. Basta ver como o Lula classificou o que ele gostaria de fazer com o Sérgio Moro. Eu não vou repetir isso aqui. Então, nesse vídeo, está aqui o texto. Olha, no trecho do vídeo, uma mulher diz o seguinte, entre aspas, está subornando o velho? Ela diz isso para o Moro. O juiz respondeu, entre aspas, não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. É óbvio que isso é uma brincadeira. Agora, a colocação do Joel, eu corroboro. Esse aparente garantismo garantiu coisas muito estranhas. Mudou a história do Brasil. Mudou a história do Brasil e agora o PT se encarrega de reescrever a história, de mostrar inocência, etc, etc. O juiz Moro, o ex-juiz Moro, o senador, deveria ter tomado cuidado com as expressões, porque ele tá sempre na mira e as expressões que ele usa são sempre alvo de observação, mas eu acho que o Brasil continua devendo ao Moro uma tentativa, pelo menos, de recolocar o país dentro dos trilhos da decência. Infelizmente, por 1000 razões, todas horrorosas, a Lava Jato está total e completamente destruída e agora as pessoas que devolveram o dinheiro querem o dinheiro de volta, como se elas tivessem sido violentamente injustiçadas. É uma brincadeira, nada a ver. Vão tentar pegar o Moro por qualquer coisa que ele disser ou que ele não disser. É isso. E até por isso também ele deveria ter um cuidado redobrado. De fato, é uma fala inadequada, uma fala inapropriada, não deveria ter feito esse tipo de piada justamente no momento em que é foco aí de toda uma discussão no debate público, de rixa com ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que muitas autoridades, isso já foi comentado aqui em outros episódios que não tem nada a ver com esse, não se dão conta hoje em dia, é que qualquer coisa falada e filmada, ela vai para a rede social, ganha o debate público e vai ser comentada na TV, no rádio, etc. Quer dizer, tem uma grande repercussão.
Aquilo que se fala numa cidadezinha pequena, muitas vezes do interior, durante um evento social, em que você pensa que está simplesmente entre familiares, aquilo tem uma grande repercussão. Então, de fato, é preciso tomar cuidado. E não se reage ao Gilmar Mendes igualando-se a ele, né? Nem de brincadeira. Quer acrescentar, João? Não, acho que comentou bem, Felipe. Acho que realmente foi uma brincadeira, a gente pode questionar. Temos falas do Gilmar também, né? Ele está sempre em meio a polêmicas muitas vezes. Lembrei, inclusive, agora, dado que o Moro estava fazendo a brincadeira, daquela troca agressiva entre o Gilmar e o Barroso, né? Anos atrás, enfim. Gilmar já ocupou esse espaço de, assim, é a fonte de alguns problemas no combate à corrupção do Brasil. E muita gente vê isso, às vezes pode se manifestar da maneira que não seria melhor. Mas, enfim, essa percepção está aí. Chegou a ser condenado, inclusive, numa ação do Deltan Dallagnol por ataques a ele. Aí teve toda uma discussão se quem deveria pagar a indenização é a União ou é o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, fica à vontade. Eu ando muito incomodada, né, com esse modismo do Ministério Público processar a União por qualquer coisa. Outro dia teve uma notícia de que um parlamentar teria se manifestado de maneira equivocada, o Ministério Público processa a União, pedindo para indenizar. Muitas vezes existem situações que um funcionário público pratica um ato, obviamente fora, né, do âmbito das suas missões, das suas funções, o Ministério Público processa a União. Já não são mais indenizações pequenas, simbólicas. Então, eu penso o seguinte, se o indivíduo exorbitou de suas missões, de suas funções e causou um mal a outrem, né, este indivíduo que arque, independentemente de ser ministro Gilmar, quem quer que seja, esse indivíduo que arque com a indenização. Outra situação que vem se verificando com frequência. Acontece, por exemplo, um ato de racismo ou de suposto racismo, ou de homofobia, suposta homofobia, transfobia, suposta transfobia, ou qualquer outro tipo de ato considerado ilícito. Vai lá um representante de uma ONG que se apresenta como defensor daquela causa, processa uma grande empresa e, no lugar do dinheiro ficar para a vítima, vai para a ONG fazer ações, não se sabe quais. Então, essa discussão, né, primeiro, do Ministério Público gerar um gasto para todos nós, numa situação em que houve alguém objetivamente responsável pelo ato, tem que ser discutida. E essa dinâmica de entrar com ações coletivas, né, qualquer ONG, qualquer movimento, entrar com ação coletiva, pedir 1 milhão, e não dar 1 centavo para a vítima efetiva da ação, também tem que ser rediscutida. Né? Ninguém fala sobre isso, mas os casos têm se multiplicado e é algo que eu considero da maior gravidade e injustiça. Só lembrando aqui o caso que eu citei, que eu estava pegando aqui exatamente quais foram as declarações do ministro Gilmar Mendes. Ele foi condenado, quer dizer, a União acabou sendo condenada em razão das ofensas que ele proferiu contra Deltan Dallagnol e outros integrantes da Lava Jato, a pagar R$59 mil, né? E quando a gente vê a lista de reiteradas ofensas, ela inclui chamar força-tarefa de organização criminosa, gente muito baixa, muito desqualificada, isso numa entrevista a uma rádio, aparentemente, durante sessão no Supremo, chama os integrantes cretinos, gentalha, desqualificado, despreparado, covarde, gangster, organização criminosa, voluptuosos, voluntaristas, espúrios, infelizes, réis, patifaria, vendilhões do templo. Durante julgamento de HC, acusa de praticar crimes, inclusive, entre os quais tortura, com expressa menção ao nome do Dallagnol. Em entrevista a um portal, também sugere que se dirijam à sociedade como crápulas, diz que houve corrupção, etc. Enfim, acabou sendo condenado. Então, a gente vê que tem um histórico de ofensas que é anterior e, nesse caso, você teve uma resposta ali, uma provocação feita de uma maneira jocosa, uma resposta, já falei, considero inadequada, inapropriada. Sérgio Moro não deveria acabar incorrendo nesse tipo de ato, mas se nota, logicamente, que há um clima jocoso ali, um clima de brincadeira, ao contrário das declarações reiteradas do ministro Gilmar Mendes. Mas
É isso que as imagens estão mostrando e a gente zela para que o debate público fique mais qualificado e mais objetivo, mais específico, sem esses ataques pessoais.